Imagine-se em alto mar. A água escura se agita, o vento sopra forte e, de repente, o navio inteiro parece tremer como se algo colossal estivesse se movendo lá embaixo no oceano. Do silêncio das profundezas, surge uma sombra tão gigantesca que o horizonte se perde em seus contornos. Tentáculos enormes se erguem, mais altos que mastros, e envolvem a embarcação sem dar chances de fuga. Esse não é apenas um pesadelo de marinheiros. É a lenda que atravessou séculos, assombrando exploradores, cientistas e até artistas. O Kraken, o terror absoluto dos oceanos. Mas seria ele apenas um mito criado pelo medo humano? Ou teria a ciência revelado pistas de que o monstro poderia de fato existir? Os primeiros relatos do Kraken surgiram entre os séculos 17 e 18, os registros dos marinheiros escandinavos. Eles falavam de uma criatura tão gigantesca que, à distância, era confundida com uma ilha. Alguns navegadores juravam ter atracado em suas costas, apenas para perceberem tarde demais que estavam sobre o corpo de um monstro vivo. Em antigas crônicas norueguesas, o Kraken era descrito como uma fera capaz de se erguer das profundezas e abraçar navios inteiros com seus tentáculos. Diziam que, ao mergulhar, ele criava redemoinhos violentos que sugavam embarcações para o fundo, engolindo homens, mercadorias e sonhos. Naturalistas do século XVIII, como o bispo norueguês Erik Pontoppidan, chegaram a escrever sobre o Kraken, como se fosse uma criatura real dos mares, reforçando ainda mais o medo entre os marinheiros e exploradores. Para muitos, o Kraken não era apenas uma lenda, era um aviso, um lembrete de que o oceano, imenso e desconhecido, escondia horrores que a mente humana mal conseguia imaginar. O Kraken não era apenas uma criatura marinha, ele era a própria personificação do medo, descrito como um polvo ou lula de proporções descomunais. Seu corpo era tão vasto que poderia envolver um navio inteiro. Seus tentáculos, grossos como troncos de árvores, eram capazes de esmagar madeira maciça como se fosse palha. Para os marinheiros, o Kraken era a diferença entre voltar para casa como um herói, ou desaparecer para sempre nas profundezas. Diziam que seus olhos brilhavam como brasas em meio à escuridão do mar, fitando os navegadores com uma presença quase demoníaca. O Kraken não matava apenas, ele arrastava navios, homens e esperanças para um destino sem retorno. Cada onda que se agitava durante a noite poderia ser o anúncio de sua chegada. Cada sombra no horizonte poderia ser o sinal de que o terror dos mares estava prestes a emergir. Era o aviso silencioso de que o oceano não pertence ao homem, mas às forças que jamais poderão ser dominadas. Durante séculos, o Kraken foi tratado apenas como superstição, mas o avanço da ciência mostrou que talvez a lenda não fosse totalmente fruto da imaginação. No século XIX, marinheiros começaram a encontrar carcaças de criaturas estranhas boiando nas águas. Eram restos de lulas gigantes, com tentáculos que mediam mais de 10 metros. O choque foi ainda maior quando pesquisadores descobriram uma parente ainda mais temível, a lula colossal. Esse animal, habitante das profundezas geladas do Oceano Ártico, pode alcançar impressionantes 14 metros de comprimento, com olhos do tamanho de pratos de jantar, os maiores do reino animal. Imagine-se um marinheiro na Idade Média, navegando em mares desconhecidos e se deparando, mesmo que por um instante, com uma criatura dessas. Não seria difícil confundir a realidade com um monstro capaz de engolir navios. O Kraken, então, pode ser entendido como uma fusão entre o medo humano, relatos exagerados e encontros reais com criaturas abissais. A lenda se alimentou do mistério do oceano, e a ciência mostrou que por trás dela havia mais verdade do que muitos imaginavam. O Kraken deixou de ser apenas uma lenda para se tornar um ícone da cultura pop, das páginas de leitura até as telas de cinema. Sua imagem foi eternizada em histórias épicas,
Quem não se lembra da famosa cena de Piratas do Caribe, em que o Kraken emerge e devora navios? Ou nos livros de Júlio Verne, que alimentaram o imaginário sobre monstros abissais? O Kraken não é apenas um mito, é um símbolo do medo humano diante do desconhecido. Certamente o Kraken pode ter sido apenas uma lenda, uma metáfora, ou quem sabe, até realidade, mas continua vivo em nossas histórias e em nossos medos mais profundos. Se essa jornada pelo abismo dos oceanos prendeu a sua atenção e o incentivou a buscar mais sobre mitos, histórias e curiosidades do mundo antigo, ajude este vídeo a alcançar os outros navegantes. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe, porque ainda há muitos mistérios escondidos nas profundezas, esperando para serem revelados.